Fala galera, primeiro super colegial, vamos lá, vamos dar sequência então que a gente estava vendo. A última aula com os senhores foi a parte de velocidade relativa e foi mais a definição, treinando exercício, eu treinei já algumas coisas que ia dar continuidade, inclusive nessa aula agora aqui do módulo 10. Então eu vou relembrar, vou refazer exercício e vamos treinar exercício para depois ir dos exercícios de aplicação, que nós vamos fazer aí com um carinho especial, tá? Então, o que eu quero fazer com os senhores? Primeiro, eu quero relembrar velocidade relativa, que é o que vai usar, é continuação. Módulo 10 é continuação da velocidade relativa, tá bom? Vai lá comigo. Lembra da aula passada? Eu falava assim para os senhores. Se tiver dois móveis que estejam exatamente no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, o que você vai fazer com a velocidade relativa entre eles? Você vai simplesmente pegar e subtrair uma menos a outra. Lembra de explicar? Um carro está 100 km por hora. O outro está 120, o que está atrás está 120. Então o que acontece? O cara que está na frente parece que o carro de trás se aproximando a 20 km por hora. A história de separar um e achar a relativa do outro. No mesmo sentido você subtrai os módulos das velocidades e em sentidos opostos, que nem os senhores estão vendo aí, os senhores vão pegar e somar essas velocidades. Um carro está vindo a 100 km por hora, da esquerda para a direita, o B da direita para a esquerda, 120. Qual a velocidade relativa? 220 km por hora. Lembra disso? Em sentidos opostos, soma as velocidades relativas, em módulo, tá? E aí, com essa velocidade relativa, eu vou aplicar a fórmula da velocidade. Espaço por tempo, é o espaço relativo. E o que é esse espaço relativo, JG? É porque os dois estão em movimento, então, por isso a gente fala para para achar qual que é a distância entre eles, que por isso a gente chama de distância relativa, a hora de separar um, pelo tempo. E esse tempo geralmente é o que? É o tempo de encontro. Quanto tempo demora para encontrar B? Ou no mesmo sentido, ou nos sentidos opostos, em sentidos opostos. Percebeu? A ideia era essa, que a gente fez exercício. Quer ver uma coisa? Olha só. O que nós fizemos na aula passada? Está na apostila dos senhores, mas eu acho que fica didático explicando assim, passo por passo para você entender. Falava assim, ó, por exemplo, eu tenho essas duas situações, ou melhor, a mesma situação que eu vou dividir em dois modos de resolução, que é o que nós temos na aula passada. Eu estou colocando aqui para relembrar, já foi feito isso, a gente só fez através de exemplos. Só que está agora nessa apostila 4 dos senhores. Você conseguiria achar isso aqui para mim? Achar o quê? Quanto tempo demora para eles se encontrarem? Só que eu queria que o senhor achasse na situação número 1 pela equação do sorvete, perfeito? Que é do movimento uniforme, porque essa velocidade é 2 e menos 3 constante. Então a equação do sorvete é o movimento uniforme. E eu queria que vocês fizessem por velocidade relativa num segundo momento. Ô JG, eu estou achando estranho o menos 3. O menos 3, moçada, é porque ele está contrário à trajetória, é um movimento retrógrado, né? Então significa que ele está voltando com o passar do tempo, conforme o tempo está passando, ao invés de ele estar aumentando a posição final dele, está diminuindo. É isso que significa. Vamos retomar como que fazia lá pela equação da horária do movimento uniforme, pela equação do sorvete? Eu fazia a equação do sorvete para os dois móveis. Olha lá, espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Então ficava assim, ó, espaço inicial do móvel 1, 10. A velocidade 2, positiva, mais vezes t. No móvel 2, 100, da onde ele partiu, posição inicial, menos 3. Por quê? Porque ele está voltando, é movimento retrógrado, vezes t. Quando que eles vão se encontrar? Quando um for igual ao outro, a posição final de um for igual ao de outro. Igual as duas equações. Letra com letra, número com número. 10 mais 2t igual a 100 menos 3t. Aí você vai lá, 2t passo menos 3t para cá somando, passo 10 subtraindo, fica 5t igual a 90, passa o 5 dividindo 90 por 5, 18 segundos. Olha que interessante. Só fiz pela equação do sorvete, igualei. Ah, mas ele perguntou quanto, por exemplo, ele pode perguntar quanto o espaço percorrido por esses dois móveis. Perfeito. Então, na hora que você fizer isso daí, o espaço percorrido vai lá, 10 mais 2t, no lugar do t você coloca o tempo de encontro, perfeito? 18 mais 2 vezes 2, 36, mais 10, 46, vai dar exatamente a mesma coisa o espaço percorrido pelo móvel 2. Matou, perfeito? A ideia é exatamente essa. Agora, qual que era a vantagem da velocidade relativa? A vantagem é que você ganhava tempo para resolver. Lembra, olha lá, dois móveis em sentidos opostos. Você vai fazer um módulo dessas velocidades, não precisa se preocupar muito com isso. Ih, professor, vai ficar 2 menos 3, vai ficar... Não. É 2 menos 3, mas já faz direto. 2 mais menos 3 em módulo, quanto que é a velocidade relativa? 5. Então, o que é fazer velocidade relativa? É somar quando elas têm sentidos opostos ou subtrair quando têm sentidos iguais.
Então é isso que eu vou fazer. Em módulo V1 mais V2 igual ao espaço relativo pelo tempo. Olha lá, 2 mais 3, 5. 100 menos 10. O que o senhor fez? O espaço relativo entre eles. Um partiu da posição 10, outro da posição 100. Então, quer dizer, quanto que é a posição relativa entre eles? É como se eu estivesse parando aquilo que eu tinha te explicado. Na hora que eu paro esse nó, eu acho a distância relativa entre eles. Essa que é a ideia. Muito bem. Aí eu vou ter lá, mesma coisa, né? 5 igual a 90 sobre ΔT 90 por 5, 18 segundos. Legal. Mesma coisa, que é um pouco mais rápido, né? Agora, olha que interessante. Qual que é o espaço percorrido? A JG é o mesmo, né? Se você pegar a velocidade do móvel 1, 2 metros por segundo, e multiplicar pelo tempo de encontro, vezes 18, dá 36 metros. Se você pegar e fizer a mesma coisa para o móvel 2, menos 3 vezes 18, porque é movimento retrógrado, ficaria menos 54 metros. Falei, ih, JG, então vai dar treta. Eles não vão ter o mesmo ΔS, não. Que nem o senhor mostrou, a mesma posição final, né? Não espaço percorrido. Na realidade, a posição final que ele está perguntando. O espaço percorrido é isso aí, tá? 36 e 54. Mas e a posição final? Tem que ser a mesma, eles vão se encontrar, né? A posição de encontro. Só que você fala assim, vai dar, porque na hora que você pegar e abrir a fórmula, o que é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Então, olha no móvel 1, posição final menos a posição, ele partiu do 10, que é a posição inicial. Quanto que ele percorreu? 36, passo menos 10 para lá, vai ficar 46, 36 mais 10. Se você fizer a mesma coisa para o móvel 2, olha lá, S menos S0, ou seja, espaço final menos espaço inicial, igual ao ΔS2. Vai ficar S menos 100 igual a menos 54. Aí é importante você analisar, né? Para mostrar que vai ficar menos 54 mais 100. Para provar que realmente a posição de encontro entre eles foi de 46 metros. Eles chegaram na plaquinha final a 46 metros. Não é que o espaço percorrido foi o mesmo. Por favor, o espaço percorrido não. Um percorreu 36 metros, está com uma velocidade menor, o outro percorreu com uma velocidade maior, um maior espaço, 54 metros. Mas a posição de encontro é a mesma, tá? Então, quando você for achar a posição de encontro por velocidade relativa, cuidado com essa parte aí de jogo de sinais. Fica muito esperto, aí vale a pena você colocar um menos 3 para bater certinho, tá? Aí é o único detalhe que eu falo para os senhores ficar muito esperto em relação a isso. Agora, se você for fazer velocidade relativa sem se preocupar com um valor negativo, movimento retrógrado, faz para aquele que está com movimento progressivo. A posição de encontro tem que ser a mesma, vai dar o mesmo valor, perfeito? A posição, o espaço percorrido não. Você lembra disso da aula passada? Por que eu estou retomando? Porque eu já fiz com os senhores exatamente isso da aula passada. Como que o senhor faria de novo? Esse momento, ó, bate o olho e fala de cabeça, dá para fazer? Um partiu da posição lá 50 metros, outro da posição 150. O A está com 50 metros por segundo, o B com 30 metros por segundo. Qual em segundos o tempo de encontro? Ixi, você poderia fazer de novo, tudo que eu fiz. Faz a equação do sorvete para os dois. Por que agora o senhor colocou mais 50 e mais 30? Porque os dois estão no mesmo sentido, os dois são movimento progressivo. Iguala, na hora que você igualar, 50 mais 50t igual a 150 mais 30t. Passa o 30t para cá, letra com letra, número com número, vai dar 20t igual a 100, ou seja, o t vai ser igual a 5 segundos. Mas olha por que eu estou mostrando novamente só esse exercício da aula passada, para falar assim para os senhores. Se você tivesse enxergado por tempo de encontro, o espaço relativo pela velocidade relativa ia ser mais rápido, né? Repara ali, quem que é a velocidade relativa? É o mesmo sentido? É uma menos a outra. Olha como fica mais rápido, 50 menos 30. Qual que é o ΔS relativo entre eles? Opa, é a distância entre os dois móveis. Um estava na posição 150, outro na posição 50. 150 menos 50, eles têm 100 metros de ΔS relativo. Percebeu? Acho que agora fica até mais legal de você enxergar da aula passada isso aqui. Então, mas também é que tá, fica, vamos dizer assim, a gosto do cliente o que ele prefere. Aí eu quero fazer por equação do sorvete, que eu acho mais fácil, manda bala. É que você ganha tempo, tá? Fazendo essa situação. Você poderia perguntar assim, JG, e se a velocidade não for constante? Aí, para a gente chegar na equação do espaço, para igualar os espaços, aquela parada toda, para fazer o instante de encontro, ao invés de jogar a equação do sorvete, eu vou jogar a equação do sorvetão. ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2, perfeito? S igual menos S0, ou seja, a posição final é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Se um outro móvel estivesse em movimento uniformemente variado, eu deixaria em função da equação, a gente chama a equação do super sorvetão, para poder fazer a igualdade. Também daria certo.
perfeito? Geralmente, velocidade relativa, eles trabalham em situações de movimento uniforme, mas pode ser também movimento uniformemente variado. A ideia é essa. Vamos fazer o seguinte, vamos treinar, vai? A ideia é treinar, é pegar isso aí. Fala para mim, por favor, aí, de cabeça ou colocando no papel. O interessante seria separar. Calma, ainda falta exercício. O móvel A está vindo para a esquerda com 20 metros por segundo. Para a direita, desculpa, da esquerda para a direita. O móvel B da direita para a esquerda com 30 metros por segundo. Eles estão numa posição eles têm uma distância entre eles de 200 metros. Eu quero que os senhores falem para mim, por favor, quanto que foi o espaço percorrido pelo móvel A na hora do encontro? Agora eu mudei o exercício, tá? Não quero tempo de encontro, eu quero espaço percorrido pelo meu móvel A. Você pode até olhar isso aí, a gente trabalhou na aula passada, falou, JG, por que você colocou a flechinha mais próximo do móvel A? É porque ele vai ter um espaço menor, né? A velocidade dele é menor. O tempo vai ser o mesmo de encontro, mas o espaço percorrido por ele vai ser menor. Então, por isso que eu coloquei mais próximo. Você conseguiria achar já ou não? Então, o que você poderia fazer? Equação do sorvete para o móvel A, do sorvete para o móvel B, tempo de encontro, vai lá na posição de encontro, fala que o móvel A partiu do 0, o B partiu do 200, aí você acha o ΔS. Agora, se você quiser ganhar tempo, por isso que eu falo, uma das vantagens de aprender isso aí é ganhar tempo em vestibular. Qual que é o tempo de encontro, JG? Quanto tempo eles vão demorar para se encontrar? Você tem um espaço relativo? Tem. A distância entre eles é 200 metros. E aí, sentidos opostos. Não importa que é 20 ou menos 30, porque é retrógrado, não se preocupe com isso. Sentidos opostos, soma 20 mais 30, 50. Ou seja, 200 por 50, 20 por 5, eles vão demorar 4 segundos para se encontrarem. Olha que interessante. 4 segundos. Só que eu perguntei qual que é o espaço percorrido pelo móvel A. Opa, o espaço percorrido pelo móvel A, espaço é velocidade vezes tempo, né? Velocidade, espaço por tempo, espaço, velocidade vezes tempo. O móvel A tem uma velocidade de 20 metros por segundo, e aí ele vai demorar 4 segundos até encontrar o móvel B, 20 vezes 4, e ele vai percorrer 80 metros. Percebeu? Aí ele não pediu a posição de encontro e tal, aí que tá, se é o 0 é a posição do móvel A, aí realmente se encontrar na posição 80 metros. Mas por que eu quis mostrar desse jeito para os senhores? Porque às vezes ele fala assim, ih, rapaz, vai complicar esse exercício. Eu não sei quem é a posição inicial, quem é a posição final para montar a equação do sorvete. Você faz por velocidade relativa. Mas se você quiser usar a equação do sorvete, dá também. Fala que o móvel A partiu da posição 0 e o móvel B da posição 200. E faz o sorvete para as duas. Só não esquece, né? Por exemplo, eu vou admitir que para a direita é progressivo. Então, o móvel A mais 20, para a esquerda é negativo. Eu coloco o quê? Menos 30 no móvel B. Percebeu? Perfeito, aí você vai chegar exatamente na mesma coisa. O JG, qual seria o espaço percorrido pelo móvel B? Ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Em 4 segundos, 30 vezes 4, 120 metros. Ele vai percorrer 120 no móvel B, mais 80 no móvel A, 200 metros. Percebeu? Essa era a ideia, tá? Isso aí é para treinar. Quis treinar com os senhores. Agora, olha que interessante. Lá na apostila dos senhores também, aparece na apostila 4 esses esquemas de ultrapassagem. Nós vamos treinar uma porrada de exercício, mas vamos lá. Isso é interessante de explicar a teoria, porque na hora que você vai olhar a teoria, fala assim, putz, acho que fica até mais fácil para resolver exercício. Eu quero te explicar primeiramente isso aqui, gente. Cuidado, tá? Já foi muito trabalhado em movimento uniforme também com os senhores, mas acho que vale a pena relembrar, que é isso aqui, ó. Eu tenho um carro que vai atravessar um túnel. O que acontece? A pergunta é qual que é o espaço de fato percorrido por esse carro para atravessar esse túnel? Perfeito? Desde o início até o término dele. É isso que eu quero te mostrar. O que eu quero te mostrar, gente? Que toda vez que você estiver analisando ultrapassagem, olha só com carinho especial. A gente fala assim, ultrapassagem levando em consideração o tamanho do túnel, o tamanho do túnel e o tamanho do carro, ou o tamanho da ponte, o tamanho do carro, aqueles exercícios tradicionais. Ele vai perguntar quanto tempo demorou, ele te dá a velocidade do carro, te dá o espaço, o tamanho do carro, o tamanho do túnel. Eu não quero mais que vocês errem isso aqui, ó, velocidade, espaço por tempo. Mas quem é o espaço percorrido nessa ultrapassagem do túnel? Opa, o espaço percorrido vai ser o comprimento do túnel mais o comprimento do carro. Isso tudo aqui, achar o tempo de encontro pela velocidade do carro, acabou. Não esquece disso, viu, gente? Para ele sair totalmente, o tempo que vai demorar para ele sair completamente do túnel vai ser o espaço percorrido completamente do túnel mais o que ele andou, mais o espaço do carro. Na hora que tiver o término, lá no finalzinho do carro, ele vai ter percorrido isso.
Na hora que ele entrar no túnel, começou a cronometrar. Na hora que ele saiu do túnel, ele percorreu o espaço dele mais o espaço do túnel. Essa é a ideia. Não esquece disso não, tá? Isso é muito legal para fazer exercício, muito comum aparecer essa teoria. E aqui, ó, olha que interessante. Fazer ultrapassagem usando a equação do espaço. Ele vira e fala assim, ó, eu tenho uma moto, qual que é o tamanho? Ponto material, desprezível o tamanho da moto. Eu quero que você fale para mim, como que eu faço para calcular o tempo que demora para essa moto ultrapassar esse trem? Está na apostila dos senhores também, só para te explicar, fica mais fácil, mais didático de explicar aqui. Quer montar a equação horária do sorvete para a moto e para o trem? Monta. Sorvete para a moto, posição inicial da moto, velocidade da moto vezes tempo. Sorvete para o trem, posição inicial do trem, velocidade vezes tempo. O que acontece? Na hora que ele ultrapassar, o que vai acontecer? Aqui vai ser o ponto de encontro. A posição do trem final é a mesma posição da moto. Então eu igualo as duas equações. Na hora que eu igualar, o que eu vou obter? A posição, eu vou jogar a equação do sorvete igualando as duas. Perfeito? Então o que vai ficar? Posição inicial S0 da moto mais V1 vezes T igual a S0 mais V2 vezes T. Aí na hora que eu igualar isso, letra com letra, número com número, espaço com velocidade, vai ficar espaço inicial, olha lá, esse S01, que é o que ele tinha dado lá no começo, menos o S02, que é a posição inicial do trem, então posição inicial da moto menos posição inicial do trem, igual V1 menos V2, velocidade da moto menos velocidade do trem. E aí? Aí, por exemplo, para achar o tempo de encontro, o tempo que demorou, melhor dizendo, para ultrapassar, melhor dizendo, falando assim, é a variação do espaço entre eles dividido pela velocidade V1 menos V2. Eu estou provando, aí mostrando para os senhores, olha que legal. Passo por passo para você entender. Mas aí que tá, né? A aula de hoje não é velocidade relativa, mexendo com ultrapassagem, essa parada toda. Repara, olha como que você ganharia tempo. Se você fizer relativa, o que é relativa? Para um. No caso, eu vou parar o trem. Olha lá, do início até o fim, qual que vai ser o espaço percorrido por essa moto para atravessar esse trem? O espaço do trem. O ΔS relativo é exatamente o ΔS do trem. E aí, JG, aqui que está a sacada, a relativa no caso, os dois não estão no mesmo sentido? A moto e o trem? É uma menos a outra. A velocidade o quê? É, no caso, o mesmo sentido, subtrai as duas velocidades. Faz uma menos a outra e joga na equação da velocidade relativa. A relativa é o espaço relativo pelo ΔS, o comprimento do trem pelo ΔT. Nesse caso, especificamente, o tempo que ia demorar para ultrapassar, esse tempo é o comprimento do trem, menos a subtração das duas velocidades, porque estão exatamente no mesmo sentido. JG, e se essa moto fosse ultrapassar o trem em sentido contrário? Aí você somaria V1 mais V2. Percebeu? Sentidos opostos, você soma as velocidades relativas. Essa é a vantagem de ganharmos tempo com velocidade relativa. Isso é bonitinho, viu, gente? Pra vocês entenderem tudo isso daí e não ter treta na hora de resolver exercício. Agora, o mais legal que eu quis te mostrar, por favor, não quis te mostrar à toa, não, um do lado do outro. Às vezes você pega na apostila, você não entende, mas aqui talvez você consiga entender. Repara essas duas equações, por favor. O T ali é S02 menos S01 sobre V1 menos V2. Agora, repara ali do lado. É exatamente a mesma coisa. O que é o comprimento do trem? Volta lá no começo, lá no item A, é o S02 menos S01. Isso é o comprimento do trem. E a relativa, V1 menos V2, que a gente prova pela equação do sorvete, que é uma menos a outra. Eu estou provando que é a mesma coisa. Se eu usar a equação do sorvete, eu velocidade relativa, percebeu? Essa é a ideia. Mas uma coisa legal é essa daqui. Então eu vou voltar aqui. JG, e se no caso o comprimento da moto fosse significativo? Se ela não fosse mais um ponto material, mais um corpo extenso? Ou isso é bonitinho também? Tipo, um trem vai ultrapassar outro trem. O que eu tenho que fazer? Aí, moçada, a ideia é a seguinte, velocidade relativa não vai mudar. Estão no mesmo sentido nesse caso? Então, uma menos a outra. Mas o espaço relativo agora sim. Igual que eu te expliquei a história do túnel. Quem que é o espaço relativo? É o espaço percorrido pelo trem que eu coloquei em repouso, mais o trem que vai ultrapassar. Então, o ΔS relativo, antes de mais nada, a velocidade relativa já falei, é a subtração das duas, mesmo sentido. O ΔS relativo, quem que é? É o comprimento dos dois trens. O trem que eu parei e o trem que estava ultrapassando, na hora que eu fiz a velocidade relativa ali. Percebeu? Então, essa é a ideia, moçada. JG, se eles tivessem sentidos opostos, é exatamente a mesma equação. Só que no caso, o que você vai fazer com as velocidades? Ia somar.
Perfeito? O delta T seria o comprimento dos trens dividido por V1 mais V2, se estivessem em sentidos opostos. No mesmo sentido, você vai fazer isso aí. Olha que bonitinho que fica. Vamos treinar? Dois trens A e B têm o mesmo comprimento, 75 metros. Um está a 54 km/h, o outro a 36. Qual é a duração do cruzamento completo entre eles e qual é a distância de cada trem percorre nos trilhos? Vem comigo só para treinar. O senhor concorda? Se eles estão em sentidos opostos, 54 mais 36, 90 km/h. Só que olha a treta, o comprimento está em metros, né? Vamos passar esses km/h para metros por segundo, divide por 3,6. A relativa é 25 metros por segundo. É isso que eu quero te mostrar. Os senhores concordam comigo que para um trem ultrapassar outro, ele vai ter que percorrer o espaço de um trem que eu parei mais o dele. Qual que é o ΔS relativo? 150. Então, na hora que eu jogar lá no tempo de encontro, o ΔS 150 por 25 vai demorar 6 segundos para ultrapassar. Ótimo, matou. Por ΔS relativo você ganha tempo. Ao invés de fazer equação do sorvete de um, equação do sorvete do outro, não, faz isso, você ganha tempo. A distância que cada trem percorre nos trilhos durante o cruzamento. Olha só, gente. Vê se você concorda comigo. Ó. Distância, velocidade vezes tempo. Passa para metros por segundo. Olha lá, 54 dividido por 3,6, 15. Então, 15 vezes 6, o móvel A, o trem A, vai percorrer 90 metros. Faz sentido, né? Ele está com velocidade maior. O móvel de baixo B, quanto que ele vai percorrer? Ele vai percorrer 60 metros, que é a velocidade dele. 36 por 3,6, 10 metros por segundo, vezes 6, 60 metros. Você fala assim, JG, mas pera lá, você não tinha parado o móvel B? A gente para fazer o cálculo de velocidade relativa. Mas é óbvio que na prática ele está em movimento, ele está se deslocando, percebeu? Então isso é para provar, ele andou 60 metros durante a ultrapassagem do móvel A. A gente fala de parar para enxergar o ΔS relativo deles. Essa que é a ideia, percebeu? O mais legal agora seria os senhores parar aqui e tentar resolver sozinho. Aí legal, eu vou resolver os três. Um automóvel que pode ser considerado um ponto material. Na situação apresentada a 90 km/h, vai ultrapassar um trem de 450 metros de comprimento a 10 metros por segundo, que se movimenta no mesmo sentido. Considerando os móveis com velocidades constantes, movimento uniforme, qual o tempo de ultrapassagem e qual é o deslocamento sofrido pelo automóvel e pelo trem durante a ultrapassagem? Queridos, olha o item A. Ele falou, né? Ele falou que na realidade, ó, estão no mesmo sentido, só que já vão passar para metros por segundo. 90 km/h dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Ou seja, o trem está 10 metros por segundo, vou deixar tudo em metros por segundo. O ΔT é o espaço relativo, dividido o quê? Pela velocidade relativa. Mas quem que é o ΔS relativo? Só o espaço do trem. O da moto é desprezível. Que ele está falando aí para os senhores do ponto material, do automóvel, desculpa. Do carro é desprezível. Ele não levou em consideração, então só o espaço percorrido pelo trem eu vou ter que analisar como ΔS relativo. Então, na hora que eu for fazer isso aqui, ó, 450 metros é o ΔS do trem, o espaço do trem, pela velocidade relativa. Eles estão no mesmo sentido, 90 km/h é igual a 25 metros por segundo, 25 menos 10, 15, 450 por 15, os senhores vão chegar em 30 segundos. Demora 30 segundos para esse carro ultrapassar o trem. Percebeu? Achou o tempo que demora para ultrapassar. E o item B? Qual que é o espaço percorrido? Para o automóvel está, né, 25 metros por segundo, né? Então eu tenho a velocidade, eu quero achar o ΔS. Joga na fórmula. V ΔS por ΔT, o que acontece? ΔS por 30, 30 vezes 25, 750 metros. Vai percorrer 750 metros para ultrapassar o trem, o carro, o automóvel. Agora, e esse trem, no caso? O trem, o que acontece? Mesma coisa, a fórmula é a mesma. Movimento uniforme, 10 metros por segundo, ΔS em 30 segundos, quanto que ele percorreu? Ele vai percorrer 300 metros, percebeu? A ideia é exatamente essa. A hora que você faz um menos o outro, olha lá, 450 metros, que é o relativo entre eles, mesma coisa. Então vale a pena comentar isso, viu, gente? Por velocidade relativa, você ganha tempo demais para resolver esse tipo de exercício. Você ganha muito tempo, ao invés de fazer equação do sorvete aqui e ali, já faz assim direto, percebeu? Vem para cá, exercício 2. Ele é fácil, mas ele é muito bonitinho para pensar em física do cotidiano. A apostila dos senhores, inclusive, mostra essa figura. E eu queria te explicar o exercício, parar para depois falar um pouquinho sobre física do cotidiano. Um caminhoneiro imprudente tenta ultrapassar outro caminhão em faixa proibida. Sabendo que as velocidades dos caminhões são respectivamente 54 km/h e 36 km/h e que cada caminhão tem 25 metros de comprimento, olha como que é grande o caminhão, quer dizer,
O cara, para fazer uma ultrapassagem, um veículo tem 25 metros, o cara tem que estar muito, muito ligado ao que está acontecendo na frente da pista. Percebeu? Mas por quê? Vamos lá. Responda o que se pede. Item A, quanto tempo dura a ultrapassagem? Então tá, para um caminhão ultrapassar outro caminhão. Olha que interessante esse exercício. Daí a gente já faz física no cotidiano. Vamos lá. Os senhores concordam comigo? Eu vou montar a equação de sorvete para um para o outro. Não, não precisa. Eu sei que, na realidade, o que vai acontecer? Antes de mais nada, 54 e 36 km/h, vamos fazer o seguinte, ó. Nesse item a relativa é uma menos a outra, né? 54 menos 10 dá 18 km/h. A hora que eu fizer em km/h, 54 menos 36. Divide por 3,6 dá 5 metros por segundo. A relativa entre os dois caminhões, tá? Mas aí a pergunta para vocês. Eu achei a relativa para fazer velocidade relativa, espaço relativo pelo tempo de ultrapassagem. Você pode responder qual que é o espaço relativo entre eles? Essa é interessante essa pergunta, né? Ô meu amigo, 25 metros de comprimento, o que vai acontecer? Eu te expliquei. Ele vai ter que percorrer o espaço de um caminhão que eu vou parar para fazer o cálculo mais o dele. Ele vai ter que percorrer quanto então? 50. O ΔS é o espaço dos dois caminhões, o ΔS relativo. A velocidade relativa é 5, o ΔS relativo 50. Então o que vai ter? ΔT 50 por 5 demora 10 segundos para ultrapassar. Só que aqui tá, né? Na prática, 10 segundos numa pista é muito tempo, gente. Não é uma coisa simples. Uma ultrapassagem legal que você pode fazer algo tipo do 3, 4 segundos ultrapassando. Agora, 10 segundos de ultrapassagem não é algo simples, não. Inclusive, entender fala isso que eu tô falando, que eu quero explicar para os senhores. Qual o deslocamento total do caminhão de trás para completar a ultrapassagem? Então tá, o cara que estava a 50 km/h, o caminhão atrás. Obviamente que ele tem que estar com a maior velocidade para poder ultrapassar, não tem dúvida. Quanto que ele teve que percorrer para ultrapassar o caminhão da frente? Olha lá a resposta. Resposta, ΔS é velocidade vezes tempo. 54 por 3,6, a gente vai passar para metros por segundo. Dá 15 metros por segundo. Vezes 10, isso aqui dá 150 metros. Olha que loucura. O cara vai ter que percorrer, na realidade, na pista, 1,5 quarteirão para passar o outro caminhão. É muito espaço percorrido. Por que eu estou falando isso? Porque nessa brincadeira de 150 metros, a probabilidade, a possibilidade numa pista movimentada de vir um outro carro aí, numa pista de mão simples, o que acontece? É muito grande, uma colisão frontal, percebeu? Então isso que eu estou querendo mostrar para os senhores. Muito espaço percorrido. O cara tem que ter uma segurança muito grande para fazer uma ultrapassagem. Percebeu? Isso que é a ideia que eu queria te mostrar nesse segundo exercício aplicado à física do cotidiano. E a gente termina aqui, ó, um exercício muito legal também para mexer com o gráfico. Dois móveis A e B descrevem movimentos uniformes numa mesma trajetória retilínea e suas posições são representadas a seguir. Qual que é o tempo de encontro desses dois móveis? Olha que legal! Deu um gráfico de espaço por tempo, é uma reta. Então já pergunto para os senhores, movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Obviamente que é movimento uniforme. Seria move se fosse uma parábola. Então uma reta é movimento uniforme, a velocidade é constante. A JG mais é espaço por tempo, como que eu vou achar a velocidade? Opa! Exatamente pelo quê? Pela análise do gráfico, das informações que ele deu, do espaço percorrido do tempo. Velocidade não é ΔS por ΔT em movimento uniforme? Então vamos lá. Repara aqui comigo, ó, o móvel A, que é o de baixo, ele saiu do zero, ele percorreu 2 metros em 4 segundos. Então o móvel A, 2 dividido por 4, ele tem uma velocidade de meio metro por segundo, móvel A. Ó o móvel B, cuidado agora com o móvel B, hein? Quanto que ele percorreu? Aí você fala assim, professor, 8 metros. Não. Ele saiu da posição 12, ele está diminuindo a posição dele com o passar do tempo. Ele está em movimento retrógrado, percebeu? Porque está diminuindo a posição conforme o tempo está passando. Ele saiu do 12, depois de 4 segundos ele chegou na posição 8. Então, quem estava no 12 chegou no 8 em 4 segundos, quer dizer, percorreu 4 metros em 4 segundos, 1 metro por segundo. Só que em movimento retrógrado. Ou seja, na hora que você faz 8 menos 12, posição final menos posição inicial, menos 4. Por 4 dá menos 1 metro por segundo. Para confirmar para os senhores, posição final menos posição inicial. Ou seja, que é uma situação de movimento retrógrado. JG, agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero achar quanto que é o tempo de encontro.
fica a gosto do cliente, que nem eu sempre falo. Quer usar a equação do sorvete? Fica à vontade. Posição final do móvel A. Posição inicial do móvel A. Olha lá, ele partiu da origem, saiu do zero. Velocidade do móvel A, meio vezes t. Faz a mesma equação do sorvete para o móvel B. Partiu da posição 12, só que em movimento retrógrado, menos 1 vezes t. E aí? No encontro, igual as duas. Ou seja, meio t igual a 12 menos 1t. Passa esse 1t para cá, vai ficar 1,5t, ou seja, meio t mais 1t, igual a 12. 12 por 1,5, 8 segundos. Matou. Fez pela equação do sorvete. Agora, se você quisesse fazer direto para ganhar tempo, como que daria para fazer pela velocidade relativa? Olha lá. O que eu falo da velocidade relativa? Você acharia lá no começo, beleza. O A com meio metro por segundo, o B com 1 metro por segundo, menos 1. Só que o que acontece? Eu já enxergo, né? Eles estão em sentidos opostos. Um é progressivo, outro é retrógrado. O que eu faço se estão em sentidos opostos? Somo, né? Em módulo, não se preocupa. E aí, meio mais 1, acabou, é 1,5. Então, o que eu tenho? Meio mais 1, o espaço relativo. Ah, de onde o senhor tirou? O A partiu do zero, o B partiu do 12. A distância entre eles está ali, ó, 12 metros. Ou seja, 12 por 1,5 chega exatamente na mesma resposta, 8 segundos. Percebeu? É essa que era a ideia, moçada. Você reparou que eu sempre quis mexer assim para ganhar tempo, também dá para fazer para espaço relativo, para a equação do sorvete, pela velocidade relativa, mas você ganha tempo, né, fazendo velocidade relativa, insistindo para vocês. E quer um conselho? Faça a tarefa, tá? Faz essa tarefa com um carinho especial que vai ajudar os senhores pra caramba aí. Na apostila 4, página 152, separei esses 6 exercícios e os senhores vão fazer, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!